Olá, amigos da SC Think Tank. Vocês ficam esta semana ainda com um corte do podcast feito ano passado na oficina do Jorge Amaro Bastos Alves, meu amigo economista lá de Curitiba. E na semana que vem nós estaremos no ar novamente com a primeira edição falando sobre o tema do cooperativismo e especificamente da cooperativa agrária, a de Guarapuava, de onde sai 30% da importante, essencial cevada que abastece a indústria brasileira de cerveja. Um grande abraço e até lá. Então, Jorge, apesar de todos os percalços, os obstáculos para um crescimento mais acelerado de estados como Santa Catarina, apesar disso, nós temos um potencial incrível por causa do nosso capital humano que produz, além do empreendedorismo, e que gerou ao longo do tempo uma economia super diversificada, que faz com que a gente sofra menos nas crises, inclusive. No geral, nós temos uma capacidade, inclusive, de inovação, de produção de conhecimento novo, de técnicas novas, e eu queria que tu falasse sobre isso para encerrar a nossa conversa aqui. Não, você falou exatamente, concordo. Apesar do cenário externo talvez não ser favorável, se o Trump adotar certas medidas protecionistas e tal, nós temos uma capacidade de inovar muito grande no nosso estado. Temos capital humano, temos capital social, né? Atraímos também talentos, capital humano também vem para o nosso estado, né? Falando em capital social, o maior número de pessoas associadas no processo de cooperativismo do Brasil é Santa Catarina. Cooperativismo é muito forte, né? É muito forte. E isso está relacionado com o capital social, né? Então, assim, eu até lembro que uma série de economistas sempre destacam essa questão da inovação. Lá atrás, Mises já falava, Ludwig von Mises, economista da Escola Austríaca, falava que o progresso está diretamente ligado à capacidade de uma região inovar, né? Porque o crescimento, ele não vem de cima para baixo. Políticas top-down. A questão aí entra o desenvolvimento regional. O crescimento regional funciona, de baixo para cima. Claro. As comunidades se organizando. Quem entende melhor os problemas locais é quem vive ali. Né? E esse é um fator, talvez, o mais notável que caracteriza a condição promissora do estado de Santa Catarina. Exatamente. Então, o que acontece? Santa Catarina tem essa característica, talvez não apenas, né, pela política, pelos imigrantes que aqui chegaram, né? Um dos únicos estados no Brasil cuja capital é menor em termos de população do que uma cidade do interior. Talvez seja a única, né? Se não me engano, no Brasil. O Espírito Santo também. Vitória e Florianópolis. E aí, a gente tem essa grandeza distributiva, dá o equilíbrio demográfico e econômico, socioeconômico. Nós não estamos falando só do litoral, que cresce enormemente, mas, Chapecó, Joaçaba, Concórdia, aí vamos, São Miguel do Oeste, aquela região do extremo lá, Itapiranga, cidades pequenas e muito promissoras. O estado, ele é diversificado não apenas na sua forma de produção, mas ele é diversificado também geograficamente, né? Então a gente explora as características geográficas regionais e aí nós temos o que? Expertises de produção, né? Em cada parte desse estado. Aí temos os polos, né, que todo mundo aí já conhece, né? O metal mecânico, né? No sul a gente tem a questão de cerâmica, a questão de carvão. Nós temos aí, lá no extremo oeste hoje, né? Chapecó assumiu toda essa questão aí do agro, né? Nosso agro é muito forte, inclusive a gente exporta também, acho que eu até esqueci de falar, entre os produtos, o agro, né? Aves, suínos, né? Verdade. Não só para os Estados Unidos, globalmente para os Estados Unidos, sim. Então é isso, creio que a questão toda reside no fato de, apesar de o Estado Nacional, o Estado brasileiro ser centralizador, né, temos condições em Santa Catarina, e também tem um aspecto político, agora, acho que vale a pena mencionar também. Trump é um governo de direita, certo? E, obviamente, isso fortalece a direita no mundo e a direita em nível local. Se o Estado é governado por alguém de direita, a tendência é que isso também tenha algum tipo de benefício. Ou seja, o caminho, o diálogo, ele é mais aberto,
né, do que se fosse um opositor aqui, no Estado, por exemplo. Né? Sim, diplomacia é sempre um aspecto Haja importante. vista a dificuldade que o presidente Lula hoje já está tendo para chegar em conversas com o Trump. Né? Tá bom. Jorge, desculpa te interromper. Eu sei que o teu raciocínio ainda deve te levar a uma conclusão dentro do aspecto do caráter federativo. Então, a gente estava falando dessa questão do viés político, né? Que hoje Santa Catarina pode ter um canal mais aberto que em nível regional, estadual, do que a União, né? Em função do presidente Lula ser um opositor no sentido político, né? Diplomacia é importantíssima na economia também, né? De uma maneira ou de outra, embora isso não seja tão mensurável. O que eu queria te dizer é o seguinte, Jorge, eu tenho uma preocupação com a educação, inclusive, sobretudo a educação em Santa Catarina, que nos últimos IDEBs, aí até o cálculo do IDEB pode ser uma coisa questionável, acho legítimo questionar, mas chama a atenção que Santa Catarina, há menos de 10 anos atrás, estava no pódio, tinha um dos 3 melhores IDEBs do Brasil. Hoje, o último IDEB, que saiu de 2023, né, coloca Santa Catarina na posição entre 11º e 14º. Né? Então, como é que a gente desceu tão baixo? Nós vamos ter que fazer uma edição especial ou mais sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a minha preocupação é de que o governo do estado de Santa Catarina, o atual, perceba a importância da inserção de temas como esse que nós estamos discutindo aqui no ensino médio, inclusive nas ciências como a sociologia, que deveria, no meu entender. O que tu acha disso, Jorge? É que os temas que a gente está discutindo aqui hoje, eles fazem parte de um conceito geral, que é um fenômeno, que é uma ideia força, que é a ideia força do desenvolvimento, inclusive na sua dimensão local regional. Eu acho que a gente precisa sensibilizar a esfera governamental para que na educação a gente possa inserir a temática do desenvolvimento, incluindo os temas pertinentes a essa temática geral do desenvolvimento em disciplinas como sociologia, por exemplo. Sem dúvida, né? Sociologia, economia... História. Porque economia nós não temos no ensino médio, infelizmente. Não tem. Mas tem história. Não só economia. Geografia. Isso, não só economia no sentido que cuida de produção, distribuição e consumo, que está trabalhando, mas também creio que um tema interessante deve ser também a economia no sentido de investimentos, né? E você saber do aluno, tal, começar a entender como lidar com dinheiro. Mas isso é um outro tema, né? É verdade. Isso, inclusive, está na BNCC já. Está sendo proposto na BNCC. Que bom. Que bom. Finalmente. Então, creio que a gente pode pontuar também, se a gente está trabalhando nesse podcast aí, pode me falando disso, é a questão do federalismo. Federalismo. Sem dúvida, é um tema que você estuda, né? Desde a época que você foi professor no estricto aí, sempre trabalhou, escreveu livros sobre o tema, né? E é um tema que eu particularmente gosto muito também, que essa questão... Sociologia econômica. É porque o federalismo garante uma maior liberdade, né? No sentido de dividir o poder. E aí só me permite a correção, é sociologia econômica e sociologia política, é isso que o Jorge está falando aqui. E quando ela divide o poder, né, ela inibe a centralização, né? E a centralização, ela sempre é prejudicial, né? O Estado centralizador, ele não é viável no sentido... Ele pode ser viável, né? O modelo chinês, você pega lá, mas a China, como é que funciona a China? A China cresce e tal. Cresce, mas ela já não está crescendo como antes. Sim. O modelo chinês se esgotou, baseado na força do Estado, o Estado indutor, né? Que é o Estado nosso também, o Estado indutor. O chinês foi absurdamente indutor, né? Tanto é que o modelo hoje está migrando para um Estado, a economia chinesa está migrando hoje para um modelo mais de consumo, né? Né? Só que para haver consumo você tem que ter renda. E para que haja renda, você tem que ter produção. E tem que continuar exportando também, né? E a produção, e escoar essa produção, ou seja, encontrar mercado essa produção. E quem faz melhor isso é o setor privado, e não o setor público.
né? Sim. Não, sem dúvida. Até, lógico, lembrei até do Milton Friedman, que falou que se coloca o Estado para administrar o deserto em 5 anos faltaria areia, né? Faltaria. Lógico, é que o Estado é um péssimo alocador de recursos, né? A gente sabe isso, né? Não, eu vou te dar um exemplo, um micro exemplo, não vou dar o nome da instituição, uma instituição educacional em Santa Catarina, mas que é federal. Então tinha um orçamento lá, é o seguinte, tem um tipo de serviço que é limpar os ares condicionados da edificação. E ela vinha sendo feita por uma empresa local. Regras da burocracia federal demandaram uma nova licitação e tal, e me ganha uma empresa que fica a 500 quilômetros dessa cidade. Sim. E um detalhe, com um orçamento de um preço elevado em mais de 3 vezes. Isso é centralização. Então a gente está matando a economia local. Isso é que chama de economia burra, né? Economia burra. É burra para nós, mas é inteligente para os oportunistas. Para os oportunistas, claro, mas é ruim o pagador de imposto. Claro. Então, Jorge, o papo foi muito legal. Tu dá um desfecho aí, se tu tiver à vontade, e a gente depois vai falar alguns minutos ainda sobre a história da garagem 63 aí, que é um negócio espetacular. Eu espero que tenhamos, Magra, a oportunidade de voltar aqui e fazer um segundo podcast. Um grande abraço por enquanto. Jorge, conclui aí. Eu que agradeço aí a oportunidade. O formato do podcast aí realmente é diferente, né? Eu não sei como é que isso vai ficar. É o piloto. Eu não sei como é que Nós isso vamos dar um jeito vai ser recebido, né? Capaz aí, como é que seu canal vai receber isso aí. Mas eu fico muito honrado aí pelo convite, por ser o pioneiro aí, de certa forma isso é muito bacana, né? A gente tem já, volta e meia, sempre discutindo temas e tal. O que eu posso dizer é que o caminho para Santa Catarina, creio que apesar desse trâmite aí de poder, em certa parte, ser nocivo até para certas exportações nacionais, mas creio que o catarinense aí, ele vai saber achar o caminho e vai continuar crescendo aí. Para quem já levou tanta enchente, tanto desastre natural. A resiliência do catarinense é muito alta, né? É muito alta, né? Vamos deixar o contato do Jorge aqui, inclusive o link da Garagem 63. Tá bom. Podemos fazer isso? Tá bom, vamos pedir para o João, então, agradecendo o Joãozinho, como sempre, e a Magra aí, nossa câmera woman e produtora, co-produtora do SC Think Tank. E mais uma vez dizer que foi uma satisfação, uma honra ter o Jorge aqui nesse primeiro podcast do SC Think Tank. Um grande abraço. Então é isso, Walter, um abraço a você, um abraço a todos e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Prazer em te ter no canal e muito honrado de estar na tua presença, na tua propriedade aqui no Garagem 63, que vai ficar o link lá embaixo. Valeu. No Paraná, perto de Santa Par, né? O pessoal está usando isso com muito orgulho, porque paranaense e catarinense estão cada vez mais orgulhosos dos seus feitos, né? É verdade. Grande abraço.